Carol, eu entendo que os fundos imobiliários são ativos geradores de renda, mas eu não aguento mais essas quedas no valor de mercado. O que a gente pode fazer? Bom, esse é um dos questionamentos que eu mais tenho recebido ao longo desses últimos meses. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho por que os fundos imobiliários têm caído, também vou explicar o que nós estamos vendo de cenário para os próximos meses e também agora para 2025 e falar da recomendação que nós vamos alterar na nossa carteira, da troca específica de um fundo imobiliário. Então fica comigo até o final que você vai entender certinho o que está acontecendo. Bom, esse é mais um mês em que eu não trago boas notícias acerca do valor de mercado dos fundos imobiliários. A gente sabe que os fundos imobiliários são destinados para a geração de renda. Eles têm o objetivo, dentro do seu portfólio, de trazer um fluxo de renda recorrente, um fluxo de renda preferencialmente mensal e previsível para a sua carteira. Mas as curvas de juros já indicam uma Selic de 14,5% no final de 2025. E aqueles juros reais do título Tesouro IPCA+, já estão próximos dos 7% nessa última semana de novembro, por exemplo. Todos esses fatores eles contribuem para que o valor de mercado dos fundos imobiliários caiam. Então, se a gente tem no final das contas uma renda nominal, ou seja, aqueles reais por cota, sendo mantidos constantes, o dividend yield, que é o retorno de proventos, aumenta. Mas, por mais que eu já tenha falado sobre isso aqui, inclusive no vídeo do mês passado, a gente entende que não é um cenário confortável para a maioria dos investidores. E aí a gente precisa entender que essa queda generalizada do valor de mercado dos fundos imobiliários está justamente embutindo um risco maior. O que eu quero dizer com isso? Esse é o chamado ciclo de aperto monetário, que impacta diretamente o crescimento das empresas. Elas estão diante de um cenário mais difícil para a captação de dinheiro, estão um cenário mais difícil para a expansão das suas atividades e, consequentemente, também estão em um cenário mais difícil para honrar suas dívidas. No final das contas, esse cenário, esse ciclo de aperto monetário, esse ciclo de subida nos juros, faz com que o mercado entenda que talvez o crescimento do lucro dessas empresas vai ser cada vez menor. Com isso, aquela margem que o proprietário imobiliário, o proprietário de um galpão logístico, de uma laje corporativa, de um shopping center, de uma loja de varejo, de uma loja de rua, consegue ter para negociar um valor de aluguel mais elevado, ou mesmo aquele aluguel complementar que ele recebe, que é atrelado ao volume de vendas daquele estabelecimento específico, acaba ficando menor. Não é o que a gente tem visto na prática ao longo dos últimos resultados trimestrais, tanto das empresas quanto dos fundos imobiliários. Mas é sim um risco que está sendo colocado na mesa, mas é justamente esse risco que está sendo incorporado nos preços dos ativos hoje, especialmente dos ativos de risco. Os juros mais elevados, eles têm como objetivo principal frear a aceleração da inflação que a gente tem visto nos últimos meses e que pode, inclusive, engatar aí uma quinta marcha, a depender do comportamento do dólar e do repasse desses preços para o consumidor final. Por outro lado, a gente fala bastante de ativos de risco aqui, mas o investimento em fundos imobiliários, ele possui um risco menor do que o investimento direto nas empresas, justamente porque aqui a gente está exposto ao imóvel em si, à propriedade imobiliária, ao título daquela dívida lastreado em algumas operações imobiliárias. Dito isso, por mais que o risco generalizado tenha aumentado, eu vejo uma boa oportunidade de compra de bons fundos imobiliários nessa janela que a gente está tendo de redução de preços. A nossa carteira segue sendo alocada com cautela. Não vemos que esse é o momento de tomar riscos elevados, de ir para papéis classificados como de alta rentabilidade ou de alto risco, os famosos high yield, ou mesmo fundos imobiliários com alavancagem muito expressiva, em que tenha receitas e despesas descasadas, o que pode comprometer a capacidade de pagamento dessas dívidas e, consequentemente, de distribuição de lucro para o seu cotista. Então, a nossa preferência acaba sendo por fundos de papel bem diversificados, classificados como de boa qualidade de crédito, os que a gente chama aqui de high grade e middle risk, mas sim, são fundos imobiliários que investem em títulos de dívida. Muitas vezes esses títulos de dívida têm garantia real por trás e toda uma estrutura bem robusta de garantias que podem proteger o investidor em um cenário de estresse mais elevado. Além dos fundos de papel, também temos bons fundos de tijolo, bastante diversificados, e um ponto aqui acaba sendo bastante interessante. Quando a gente olha o nível de preço atual, por exemplo, de BTLG,
XPML, todos os fundos aí que estão na nossa carteira recomendada, a gente vê que eles estão sendo negociados em um dos menores valores dos últimos 2 anos. Mas se a gente olha como estava a fotografia desses fundos há 2 anos, a gente vê portfólio menor, menos diversificado e às vezes inclusive com uma qualidade imobiliária mais baixa. O que eu quero dizer com isso? Que o portfólio do BTLG melhorou bastante, o fundo cresceu, o fundo comprou galpões importantes, estratégicos e altamente demandados, trazendo a famosa resiliência de resultado que a gente encontra com consistência no BTLG. O portfólio do XPML também, um portfólio premium, com participações importantes nos mais variados shopping centers, com crescimento de receita e consolidados em suas regiões. Mesmo assim, mesmo com a melhora operacional, com a melhora dos fundos imobiliários em questão de fundamentos, a gente vê um descasamento de preços. E é por isso que eu digo que sim, eu vejo oportunidades nesses bons fundos que atualmente estão pagando um dividend yield na ordem de 9 até 10% em relação ao seu valor de mercado. Nessa revisão da carteira recomendada, nós vamos comprar o fundo HGRU11. O fundo já esteve presente na nossa carteira e em um momento um pouco mais otimista, a gente viu que o retorno esperado em proventos dele naquela época era inferior ao que a gente tinha olhando os pares. Agora, com tantas oportunidades que a gente tem identificado no mercado de fundos imobiliários, vemos que chegou a hora de retornarmos o fundo para a carteira recomendada. Ele vai entrar com participação de 5%. O fundo tem um portfólio diversificado, tem uma alavancagem muito baixa e tem bastante flexibilidade para realizar aquelas vendas pontuais que ele ficou famoso por conseguir fazer de maneira bastante competente. A gestão tem como prática divulgar uma expectativa de rendimentos para o fundo, inclusive essa expectativa subiu desde a última divulgação que o HGRU fez. E ainda assim, a última emissão de cotas que ele fez em um momento complicado, um momento difícil de captação, ele buscou integralizar ativos importantes para o seu portfólio que tem contribuído para aumentar o resultado recorrente do fundo. Então, além da flexibilidade em realizar aquelas vendas pontuais, ele também teve um incremento do seu resultado recorrente, ou seja, do seu resultado operacional advindo da exploração comercial desses imóveis. Então, quando a gente olha para frente, a gente vê que uma das melhores decisões a se tomar agora é ter uma carteira bem diversificada, expostas aí ao IPCA, que podem capturar alguns picos inflacionários, com bom carrego do CDI, com boas oportunidades em bons fundos de tijolo e também aquelas exposições táticas em FOFs, que estão com um desconto bastante elevado também. No final das contas, a gente está sim observando o desempenho operacional de cada um desses fundos imobiliários, estamos monitorando como vai ser a evolução desse aumento da taxa de juros nos resultados desses fundos e vamos adequando nossa exposição de uma forma que a gente considera que a relação risco-retorno esteja bastante adequada. Bom, se você quiser conferir a nossa carteira completa, quiser acompanhar o que a gente tem comentado sobre o mercado e também outras métricas que nós consolidamos todos os meses, é só baixar o nosso relatório completo. Aqui embaixo desse vídeo você vai ter links para acesso tanto à nossa carteira recomendada quanto a todos os outros conteúdos que a gente produz aqui na EK Research para você totalmente de graça. Um abraço e até a próxima!